Imagine a seguinte situação: você está sendo investigado pela polícia e de repente o juiz do seu caso começa a tomar decisões muito estranhas. Ele decide onde você vai depor, escolhe quem vai analisar as provas, muda o calendário da investigação e quando o seu nome aparece em evidências muito comprometedoras, ele pede acesso a tudo que foi investigado sobre você. Isso não é um roteiro de uma série. Isso está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. E o juiz é o ministro Dias Toffoli, ou melhor, era. Antes de entrar no caso, você precisa entender como funciona a investigação criminal normal no Brasil. É muito simples. A Polícia Federal ela investiga, ela coleta provas, ela ouve testemunhas e ela faz perícias. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, ela acompanha e decide se vai fazer a denúncia. E o juiz fica ali imparcial, esperando as provas para poder tomar decisões pontuais. São três poderes separados de forma proposital. O juiz ele não investiga, isso se chama sistema acusatório e existe exatamente para evitar abuso de poder. Agora, tem uma exceção. Quando a investigação tem foro privilegiado, se for um ministro, um senador, um deputado federal, aí sim vai para o STF. Mas mesmo nesses casos, o protocolo continua o mesmo. A Polícia Federal ela investiga e o juiz ele julga. E no caso do Banco Master? Nada disso aconteceu. Se você não acompanhou o que aconteceu nos últimos 3 dias, eu vou te deixar a par do que tem acontecido de forma muito rápida. Quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a Polícia Federal entrega ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, a perícia dos celulares do Daniel Vaccaro, dono do Banco Master. O resultado, o nome Dias Toffoli aparece nas conversas. Na quinta-feira, dia 12, Toffoli, em vez de se declarar suspeito, pede o envio de todos os dados do celular periciados. Os investigadores dizem que nunca receberam uma ordem como essa em uma investigação. É realmente algo inacreditável. Aconteceu uma reviravolta. O ministro Dias Toffoli pediu para sair do caso. É feito um sorteio e o nome do André Mendonça saiu para ser o novo relator. Mas quem que é André Mendonça? E o mais importante, isso é bom ou ruim para as investigações do Banco Master? Vamos por parte aqui nesse vídeo. Primeiro, quem é André Mendonça? André Mendonça foi indicado por Bolsonaro ao STF depois de Cássio Nunes Marques. Não sei se você lembra, foi as 2 indicações de Bolsonaro. Na época, Bolsonaro disse que indicou um ministro terrivelmente evangélico, e de fato, ele cumpriu isso. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, ele foi advogado-geral da União e depois ele foi ministro também da Justiça no governo Bolsonaro e voltou para a UGU antes de ser indicado ao ministro do Supremo Tribunal. A sua sabatina foi um inferno. Davi Alcolumbre, então presidente da CCJ do Senado, segurou o processo por 5 meses, tentando inviabilizar a indicação. No fim, ele foi aprovado em 1º de dezembro de 2021, com 47 votos a favor e 32 votos contra. E segundo relatos, Michele Bolsonaro foi a peça central aí dessa aprovação do André Mendonça. Agora vem o importante. O André Mendonça ele não é um ministro qualquer nesse caso, neste momento. Ele acumula 3 posições muito estratégicas. A primeira, ele é relator da fraude do INSS, uma das investigações bilionárias sobre desvio do sistema previdenciário, que é um absurdo. Segundo, ele é vice-presidente do TSE em 2026. Ao lado do Nunes Marques, ele vai comandar a Justiça Eleitoral justamente esse ano, nos anos das eleições. E agora, terceiro, o relator do caso Master, que, pasmem, se conecta com o caso do INSS. Por quê? Porque há suspeitas de que o Banco Master fraudou tanto o sistema financeiro quanto a concessão de crédito consignado do INSS. Ou seja, Mendonça pega os 2 casos mais explosivos envolvendo o banco. Um cara só controlando 2 investigações que estão interligadas. Segunda perspectiva, a escolha de Mendonça provocou reações opostas em Brasília. E essas reações dizem muito sobre o que está em jogo. Quem comemorou? Setores da Polícia Federal comemoraram discretamente. Por quê? Porque Mendonça tem perfil técnico e até agora não interferiu nas investigações do INSS, como o Toffoli fez com o Master várias vezes. O Banco Central também viu com bons olhos. Mendonça não tem vínculos conhecidos com o sistema financeiro. O senador Carlos Viana, que é relator da CPI do INSS, gostou bastante também da indicação. Chamou isso de uma ótima notícia. A comissão tinha pedido documentos sigilosos sobre Vaccaro. Toffoli os transferiu para Davi Alcolumbre.
Agora, espera-se que André Mendonça os devolva à comissão. A expectativa de todo mundo é que pare as interferências do ministro do STF nas investigações, mas nem todo mundo está feliz. O Centrão está em pânico silencioso. Por quê? Porque a PF vai enviar a Mendonça um relatório de autoridades com foro privilegiadas citadas na conversa com Daniel Vaccaro. E muitos desses nomes são do Centrão. Líderes partidários lembram que Davi Alcolumbre indicou nomes muito importantes para comandar o fundo de pensão do Amapá. Se você não sabe, o fundo de pensão aplicou em ativos do Master. Está sendo investigado pela Polícia Federal por isso. E tem mais. Também tem um fato de que Alcolumbre foi que segurou a sabatina de André Mendonça por 5 meses lá no passado. Agora Mendonça tem nas mãos as investigações que podem atingir Alcolumbre. Se isso não é ironia do destino, eu não sei o que é, meu amigo. De verdade. Tá, mas na prática, o que Mendonça pode fazer de fato? Quais são os próximos passos? Primeira decisão, ele vai definir o nível de sigilo da investigação. Ele precisa decidir se vai manter o sigilo extremo que o Toffoli impôs ou se vai abrir minimamente esse caso. Lembra que o Toffoli tinha trancado tudo a ponto de ninguém conseguir ver o andamento do processo. Mendonça pode reverter isso. A segunda decisão de Mendonça é a mudança de foro. Ele pode decidir se o caso fica no STF ou volta para a Justiça Federal na primeira instância. O caso só subiu para o STF porque supostamente envolvia um deputado federal. Mas até hoje, em fevereiro de 2026, esse envolvimento nunca se confirmou. Se Mendonça entender que não há nenhum foro privilegiado, ele possa e talvez deva devolver tudo para a primeira instância, onde as investigações costumam andar muito mais rápido do que no STF. Mas essa é a decisão mais sensível. A Polícia Federal deve encaminhar um relatório com os nomes de autoridades com foro privilegiado encontrados na conversa entre Daniel Vaccaro e Fabiano Zettel, cunhado dele que foi preso ali em janeiro. Esse relatório vai parar na mesa de André Mendonça. Dependendo dos nomes que tiverem ali, o ano eleitoral de 2026 vai ficar muito mais quente do que deveria. E tem uma quarta decisão, que talvez pode ser muito simbólica, que é devolver os documentos que Toffoli tinha retirado da CPMI do INSS e dado ao Davi Alcolumbre. Se Mendonça fizer isso, sinaliza que não vai blindar ninguém. Agora, a pergunta é muito importante. Por que você, que talvez nem tenha conta no Banco Master, ou CDB do Banco Master, deve se importar com isso? Porque isso não é sobre um banco, é sobre a sistemática do Brasil. Há suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master em crédito consignado. Dinheiro que deveria estar garantindo a dignidade de quem já trabalhou a vida inteira, cara. Enquanto políticos do Centrão fazem negócios com o Vaccaro, recebiam doações, indicavam gente para fundos de pensão, compravam títulos podres no Banco Master. Não sei se você viu, mas essa semana saiu quanto que o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o BTG e outros bancos, Santander, Bradesco, eles vão ter que aportar no FGC para cobrir o rombo do Banco Master. Quem acaba pagando a conta é você. Mendonça, ele vai assumir a vice-presidência do TSE. Ele vai estar julgando os casos eleitorais ao mesmo tempo que conduz as investigações sobre os políticos que podem estar envolvidos nesse esquema. Não estou dizendo que ele vai fazer algo errado. Estou dizendo que o sistema permitiu que ele acumulasse tanto poder assim em um ano tão importante aqui no Brasil, que são as eleições, e a gente precisa ficar muito esperto com o que vai acontecer nos próximos dias. Se tem uma coisa que esses casos eles mostram pra gente, é que o cenário econômico e político brasileiro é uma caixa de surpresas. E nem sempre a gente tem boas surpresas. A gente teve bancos quebrando, fundos de pensões com prejuízos enormes, comprando títulos podres do Banco Master, políticos com conflito de interesse enorme, investigações que estão descobrindo bilhões de roubo e desvio de dinheiro, e em meio a tudo isso, o seu dinheiro está lá, sua aposentadoria, seus investimentos, sua segurança financeira. Por isso, se você quer proteger o seu patrimônio nesse cenário tão incerto do Brasil, de instabilidade política, econômica e crise o tempo todo, você quer entender realmente como seu dinheiro pode ficar protegido no meio desse sistema, eu vou deixar o link aqui da minha consultoria aqui embaixo. Você pode aplicar para a minha consultoria e eu vou conversar diretamente com você. Aqui não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir patrimônio com segurança, estratégia, proteção, entendendo os riscos políticos, econômicos e montando uma carteira para nos blindar desses riscos que às vezes só tem no Brasil. Impressionante como o Brasil cria a sua própria crise de tempos em tempos.
Agora, independente de Mendonça ser melhor ou pior que o Dias Toffoli, esse caso nos ensina 4 coisas fundamentais para a gente ficar atento. Primeira coisa que ele nos ensina: pressão pública, ela funciona. Toffoli saiu, não porque quis, mas porque foi pressionado e ficou insustentável sua presença nessa relatoria. A imprensa estava investigando, as redes sociais cobrando, Polícia Federal fazendo forte pressão no Dias Toffoli. Quando a sociedade, instituições, o jornalismo, eles apertam, realmente não tem como. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas o fato é, a nossa pressão, ela funciona. Segunda lição muito importante: concentração de poder é muito perigosa. Agora o André Mendonça tem nas mãos a investigação do INSS, a investigação do Banco Master, ele é vice-presidente do TSE no ano eleitoral, e mesmo que ele seja uma pessoa íntegra, diferente dos demais ministros ali, ao que me parece, e eu não tenho motivo nenhum para duvidar do seu caráter, da sua índole, o sistema saudável ele não deveria permitir esse acúmulo de funções em cima de uma mesma pessoa. É por isso que existe a separação de poder. Quando existe uma pessoa só concentrada em investigação criminal, justiça eleitoral, é um ano muito importante para o Brasil, a gente tem um desenho aí muito perigoso pela frente. A lição 3 é: siga sempre o dinheiro. Toffoli tinha vínculos empresariais com o Vaccaro, Alcolumbre indicou gente para fundo que comprou títulos podres do Banco Master. Políticos do Centrão estavam nervosos com a Polícia Federal, com os relatórios que a polícia ia soltar. A corrupção, ela não é só propina em malas, ela também é tráfico de influência, conflito de interesse e relações muito duvidosas. Se você quer entender onde está o esquema, é só você seguir o dinheiro, cara. Sempre. Impressionante. Todos os casos foram assim. E número 4, o seu voto, ele importa e muito. 2026 é ano de eleições. Alguns dos nomes que podem aparecer nesse caso da Polícia Federal vão estar pedindo voto na urna. Você precisa lembrar disso, cara. Você precisa lembrar dessas pessoas. Se você se esquecer dessas pessoas, elas vão ganhar de novo e vai continuar fazendo a mesma coisa. O Brasil nunca vai mudar. Você precisa cobrar antes, durante e depois, e não simplesmente esquecer essas pessoas. Elas roubaram, elas precisam ser presas, elas precisam ser condenadas. Dias Toffoli saiu, André Mendonça entrou, 9 decisões estranhas do Dias Toffoli ficaram para trás, mas ficaram as perguntas. Mendonça, ele vai abrir sigilo, ele vai devolver o caso da primeira instância, ele vai devolver os documentos à CPMI, que tem nesses relatórios da Polícia Federal. E a pergunta maior: estamos testemunhando o começo de uma investigação séria ou apenas estamos trocando um problema pelo outro? Eu espero que a gente esteja iniciando uma investigação séria. O importante é que a gente esteja atento aos próximos movimentos, e eu vou te pedir para deixar o seu like, curtir o vídeo e deixar um comentário aqui se você gostou desse vídeo. Um abraço e até a próxima.